Boa noite, professora Uhum. Letícia, professor Alfredo chegou também, a Priscila. Estamos aqui escutando um pouquinho o Jaime de Ácara de Sana, que entrou na nossa barca hoje, do Encontro de Saberes. Vai participar agora dos próximos encontros. Acho que a semana que vem vamos ouvi-lo falar um pouco do seu trabalho de pesquisa em antropologia, literatura indígena também, literatura infantil. Enfim, mais um mestre para nossa rede aqui, um conhecedor. E que tem tudo a ver com a fala de hoje, né, Hamilton? Foi uma confluência também. Meu Lazer é tra... um grande professor, o Jaime, né? Uma referência importante para a gente lá, né? Na licenciatura indígena, né? Essa inovação que ele está trazendo, né, da linguagem visual, que é uma coisa que também a gente tem trabalhado lá no Acre, né? Na licenciatura indígena lá da UFAC, né? E há algumas semanas a gente pôde ouvir o Iban aqui, né, que é um desses pesquisadores que começou também lá na licenciatura indígena e depois, né, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa que até hoje a gente ainda tem esse processo de colaboração, né, e nos últimos anos você tem sido já uma referência lá para a gente também, com os trabalhos que você tem desenvolvido, viu? O pessoal admira bastante seu trabalho lá, a gente gosta muito. Obrigado. Bom, hoje eu deixei um texto, né, para leitura, mas eu não vou, né, retomar o texto detalhadamente, né? O texto basicamente conta a, resumidamente, né, o que eu chamei assim de 3 momentos do trabalho que a gente desenvolveu junto num projeto de pesquisa, né, desde 2008, quando a gente começou a trabalhar lá na licenciatura indígena, né, em 2009, quando o IBAN ingressa, e a gente logo em 2009 já cria um projeto de pesquisa, né, e esse projeto de pesquisa a gente tem colaborado até hoje, e eu, nesse texto, que é o resultado de uma apresentação que eu fiz em 2017 com o IBAN, foi o momento que eu conheci o Pablo em 2017, lá na USP, né, um encontro da REACT, né, e que organizado pelo Edgar também, né? O Edgar era um dos organizadores, né? Era o Edgar e o Márcio. E eu acho que tinha mais uma pessoa. Eu não lembro mais, o Márcio Goldman, né? Tinha mais uma pessoa. Que era o professor lá também do Encontro de Saberes. É que ele acabou não podendo ir, o professor da UFMG. César Guimarães, eu acho que era. Acho que era o César que vai estar com a gente na terça que vem. E bacana, uma figura muito interessante. E o que eu quero dizer assim que esse momento foi um momento assim importante para eu estar aqui hoje, porque primeiro assim, né, foi o momento que eu conheci o Pablo e a gente iniciou nossa amizade, mas também foi um momento muito interessante para uma coisa que não era muito clara para mim, né, que é esse ponto de articulação que tem entre a licenciatura indígena e o encontro de saberes, né? Como a gente viu na apresentação do professor José Jorge, né? Ele apresentou para a gente o encontro de saberes, né? Como um projeto de refundar a universidade, né? E ele diz que qual que é o lugar do encontro de saberes, né? Então, assim, a gente, né, tem como referência, né, pegando a fala dele, em 2004, inicia o projeto de cotas na UNB, né, que é o momento que é o que, né, ele coloca como um marco na diversificação da discência, né, na universidade, né, e ele apresentou o Encontro de Saberes, né, como essa tentativa, como essa prática, né, que busca atacar
a diversificação docente na universidade, né? Que é uma coisa ainda, né, que ele estava, como ele apresentou para a gente, muito homogênea, e o Encontro de Saberes visa amadurecer esse processo de diversificação da docência, né? E uma terceira frente, eu diria, assim, desse processo de diversificação da universidade são essas licenciaturas indígenas, né? Que eu acho que assim, a maior contribuição, assim, uma grande contribuição delas é que elas são cursos diferenciados, né? É um pouco diferente de alunos indígenas entrarem em cursos que não são diferenciados, porque ele acaba entrando numa grade curricular que não leva em consideração, né, esse regime de conhecimentos diferenciados, né? E esse regime de conhecimentos, essa licenciatura como né, as licenciaturas indígenas, né, ou as licenciaturas do campo, né, que formam professores que atuam na zona rural, elas vêm de uma prática de ensino, uma prática escolar, que ela também se propõe como diferenciada, né? Então, para os professores indígenas chegarem nas universidades e estudarem nessas licenciaturas diferenciadas, teve todo um processo ao longo de décadas que é a luta por uma escola diferenciada, né? Essas escolas diferenciadas, né? Elas não são só indígenas e escolas do campo, como, né, escolas também, além de escolas do campo, as escolas do MST também, são também escolas como as escolas quilombolas, né? Também já tem, né, dentro das políticas públicas de educação, a diretrizes curriculares próprias, né? E não é um assunto meio que eu domine, mas em 2013 teve um movimento, principalmente em Santa Catarina, para criar a primeira licenciatura especificamente quilombola, mas acabou não acontecendo, né? Que eu tenha notícia, né? Se alguém tiver notícia, me explique, porque é uma coisa ainda, né? Mas a ideia é isso, assim, as escolas diferenciadas conduzem a licenciaturas diferenciadas, o que leva a universidade a ter que encarar essas outras epistemologias que acabam vindo com as licenciaturas indígenas, né? Muitas vezes, a universidade pensa que é um processo de formação desses professores, né? Mas a gente nunca pode, né? Sempre tem esse processo de colonização, mas sempre tem a contracolonização, que é o papel que esses acadêmicos vão fazer para transformar a universidade, né? Mas o que eu queria marcar para fechar essa minha introdução, fazer essa relação, não sei se ficou claro, assim, essa relação entre licenciaturas indígenas e encontro de saberes e ações afirmativas, né, como 3 frentes de diversificação da universidade, cada um atuando de uma maneira diferente, né, na diversificação e também nessa descolonização epistêmica, né? O que eu quero chamar a atenção para fechar essa minha introdução é a relação dessas escolas diferenciadas, todas elas, as escolas quilombolas, as escolas indígenas, as escolas do campo, e mesmo o projeto da educação cigana, que é uma coisa que não é tão nova assim, né? Já está com quase 10 anos já que começou essa discussão e vem rolando dentro das políticas públicas, né, do MEC e da CECADI, é a relação com a terra, né? Todas essas escolas diferenciadas, elas têm uma relação com a terra, é uma outra relação com a terra diferente das escolas urbanas, né? E esses projetos, essas pedagogias, esses projetos políticos pedagógicos dessas escolas, tem muitas vezes que lidar com essa questão da terra, né? Por exemplo, nas escolas do campo, eles sofrem muito, assim, porque a gente ainda está dentro da CECADI, mas eles estão ligados ao INCRA, então, assim, é muito difícil essa relação no modo de pensar a terra, né? O modo como a terra é pensada dentro desses projetos político-pedagógicos, né? Eu, né, sou um professor, né, dentro de uma licenciatura indígena, né? E o que eu queria falar para vocês hoje, assim, um pouco, eu acho que antes de eu falar isso, assim, começar nessa parte que eu vou
né, eu queria falar isso, né, que eu sou professor de língua, né? Então, meu trabalho é na área de linguagens, dentro da licenciatura indígena, né? Então, eu queria só fazer um vínculo para deixar, assim, claro que o tema que eu vou querer desenvolver, né, daqui para frente, tem a ver com essa relação entre terra e língua, né? É esse, né? O Pablo falou assim, né? Será que você podia... Teve um dos dias que ele me convidou, falou assim, apresente a sua pesquisa, né? Então, eu acho que assim, a minha pesquisa, ela tem muito a base, o fundamento dela é essa relação entre terra e língua, né? Sendo a minha área, a área de linguagens, né? Eu não sou agrônomo, não sou geólogo, não sou nem geógrafo, né? Eu sou da área de linguagem, da área de línguas, né? Linguagens e artes, que é a área que a gente trabalha junto lá na licenciatura indígena. Para dar seguimento, assim, para continuar a minha fala, eu queria ler uma epígrafe, era uma epígrafe, mas agora já está no meio, mas eu queria ler, né? É um trecho de um texto do Nego Bispo. Eu queria fazer só essa leiturazinha, assim, para a gente seguir, que é um texto dele que eu gosto muito, e que ele está o tempo todo falando, articulando essa relação entre terra e língua, né? E ele vai contar a história dele, como ele foi para a escola, o que ele foi estudar para aprender essa relação que o Estado tem com a terra, né? De ter que as terras terem que ser legalizadas e ter um contrato mediado pela... Aí ele fala o seguinte, assim, né? Mas nós também estamos discutindo a contracolonização. Para nós, quilombolas e indígenas, essa é a pauta. Contracolonizar. No dia em que as universidades aprenderem que elas não sabem, no dia em que as universidades toparem aprender as línguas indígenas em vez de ensinar, no dia que as universidades toparem aprender arquitetura indígena e toparem aprender para que servem as plantas da caatinga, no dia que eles se dispuserem a aprender conosco como aprendemos um dia com eles, aí teremos uma confluência entre saberes, um processo de equilíbrio entre as civilizações diversas desse lugar, uma contracolonização, né? Eu vou falar um pouco de esse percurso que eu fiz, né? Entre 2008 e 2018, quando eu entro no doutorado, né? Eu estou afastado agora da sala de aula porque eu estou cursando o doutorado, termino esse ano. Eu queria falar um pouquinho para você o que eu aprendi sobre contracolonização com os meus alunos, né? Nessa área, nessa atuação, nessa área de linguagem, né? Então, eu venho de um mestrado onde eu passei alguns anos estudando com os Guarani, Kaiowá principalmente, mas os Imbiá também, a música deles, né? Então, eu tive um impacto muito grande porque eu cheguei lá em Dourados e vi as pessoas fazendo a sua música como modo de sobrevivência, de luta, né? De uma relação com a terra muito forte, né? E eu passei o meu mestrado pensando assim, como que você escreve um trabalho sobre música, né? E o Pablo, que é meu colega aqui, né? Um especialista nessa área, ele sabe assim, né? Os autores que a gente gosta, o Rafael Menezes Bastos, o Antônio Sig, discutem um bocado essa coisa, né? Isso de como que, né? Como você traduz, como você escreve sobre essa música, né? Você vai colocar na pauta, o que você vai fazer, né? A pauta, ela é fiel a essa música, né? Que tipo de tradução é a pauta e que tipo de tradução que os indígenas estão propondo para essas músicas que eles estão fazendo, né? Como você vai entender o que é essa música, né? Então, essa era uma questão que eu trazia. E eu já trazia do meu encontro com o IBAM, porque eu conheci o IBAM antes de eu começar meu mestrado, né? Conheci o IBAM em 2001. Então, eu levei essa questão que eu já tinha experimentado ouvindo a música do IBAM para o meu estudo, né? E aí uma das coisas que ao longo desse tempo que eu pensei assim era se não era possível, em vez de a gente escrever a música, musicalizar a escrita, né? Já que nosso instrumento é a escrita, então a gente não pode, não sei se pode na área de música, apresentar uma dissertação de mestrado assim, com um concerto ou cantando, né? Mas a gente ainda tem que escrever, né? Aí eu pensei assim, pô, se eu não, né? Será que é possível musicalizar a escrita, né? Enfim, né? Como que é possível, né?
deslocar um pouco a linguagem dessa lógica, né, que ela tem de explicar as coisas sempre, né? A música, ela sempre coloca a linguagem num certo limite, né? E isso foi uma questão que eu levei. E por que chamar escrita, né? Se você já está falando de música, se você já está falando de desenho, se você já está falando das transformações, né? Para justamente pensar se é possível transformar a escrita, né? E é possível pensar como a escrita é um instrumento de colonização e como é possível contracolonizar essa escrita, né? Esse instrumento que está na universidade, que é com que, né, bem ou mal, os indígenas estão ingressando e eles querem fazer os seus trabalhos escritos, eles querem escrever suas monografias, né? Não é que eles estão fazendo porque eles são obrigados, eles estão ali e eles né, o que eles me contam é que se sentem, que querem pesquisar seus conhecimentos, né, e querem fazer suas pesquisas. Então, no meu encontro com o Iban, foi muito um pouco essa questão que eu trouxe para ele, né, e que eu estava querendo pensar com ele, né? Então, você está chegando na universidade, você está trazendo sua pesquisa, como é que você vai fazer essa pesquisa? Como que você pensa em realizar, né? E colocando esse problemão para ele, né? Porque eu não tinha resposta para dar, não tinha solução, né? E o Iban, ele veio para a universidade, né? A licenciatura indígena, ele é professor há muitos anos, né? Quase 30 anos. 93, 2003, 2013. Uau! O Iban tem quase 40 anos de sala de aula. Ele começou como professor em 83, né? Então, assim, e ele já tinha essa pesquisa da música, já tinha essa pesquisa dos cantos, né? E quando eu cheguei com essa pergunta para ele, né? A gente começou a trabalhar e aí ele foi me colocando uma outra questão, né? Ele foi me colocando uma questão que ele tinha passado anos pesquisando com o pai dele e que o pai dele ensinou que a pesquisa dos brancos era diferente da pesquisa que os Runicuim fazem, né? Que os Runicuim também têm suas práticas de pesquisa. E o Iban passou a chamar essa pesquisa que ele aprendeu com o pai dele e algumas adaptações que ele faz a ela como pesquisa Runicuim. E essa pesquisa sempre foi um contraponto à pesquisa da universidade, né? Ele sempre apresentou essa pesquisa como um contraponto, né? E por questões de perseguição política, de coisas que a gente não pode falar aqui, que é questão de ética, né? O Iban, depois de um ano de graduação, ele foi desligado da universidade. E aí eu escrevi um projeto de pesquisa, a gente continuou trabalhando através de um projeto de pesquisa, né? E ele seguiu pesquisando. Então eu segui orientando o Iban e segui orientando meus outros alunos, né, lá no curso. E em 2012, a gente já estava com esse trabalho de fazer os desenhos dos cantos, né? Que está no filme, que está também no texto que eu passei para vocês, né? É um trabalho que começa em 2010, as exposições também começam em 2011, né? A gente começa a fazer as primeiras exposições, fazemos também em 2012, fizemos nosso primeiro filme, e aí a gente tem um convite para ir até para fazer uma apresentação na USP, né? Lá na universidade, no curso de antropologia, né? E nesse curso de antropologia, lá na apresentação do Iban, né? Um dos professores da USP, né? De antropologia lá da universidade, faz uma pergunta para o Iban, né? Pergunta assim: Iban, como é que você aprendeu a sua pesquisa? Como é que você foi para a universidade? Como que você aprendeu a fazer pesquisa, né? E eu já sabia que aquela pergunta não ia dar certo, porque a pessoa estava supondo que o Iban tinha aprendido a pesquisa dele na universidade, né? E ele ouviu aquilo e ele mandou uma resposta que foi assim: a universidade tem que aprender comigo, né? Ele falou assim, realmente a universidade é uma instituição grande, né? Mas a universidade tem que aprender comigo, né? Isso foi, para mim, foi um marco, assim, foi um momento que eu já tinha visto o Iban falar muito que a pesquisa dele não era pesquisa na universidade, mas eu nunca tinha ouvido ele fazer esse tipo de contraposição. Foi a primeira vez que eu vi ele fazer essa contraposição e ele afirmar isso, assim, né? Que
a universidade, isso incluía a mim, a gente tinha que aprender com eles, né? Tinha que aprender com esses pesquisadores Uniquim, com esses pesquisadores de outros grupos também, porque, né, na licenciatura indígena, né, são diversas turmas, né? São mais de 14 povos que tem no Acre, e cada turma, ela varia, né? Algumas turmas você tem 6 grupos, outra turma você tem um pouco, né? Ela, não dá para falar assim, com quantos grupos a gente trabalha, porque são muitos grupos e as turmas são diversificadas, né? Mas não são só os Uniquim, são outros povos que estão no Acre, né? Então, aí, o que o Iban estava dizendo né, para aqueles professores, mas que eu tomei para mim também, é a importância da gente aprender, como o Bispo está falando, né, nessa citação que eu apresentei, né? Aí, o que eu queria falar um pouco agora sobre qual o ponto, né, que eu julgo mais importante que eu fui aprendendo ao longo do tempo que eu fui orientando as pesquisas desses acadêmicos, né? Uma coisa importante é que na linguagem, nessa área de linguagens e artes, é uma área que para a qual se dirigem, né? O curso, a partir da metade, se divide em 3 habilitações, né? Ele se divide em habilitação de humanidades, ele se divide na habilitação de ciências e ele se divide nessa habilitação de linguagens e artes, né? Então, os estudantes que querem pesquisar nas áreas que eles identificam como essa área de linguagens e artes, né? Eles optam pela área, né? Evidentemente que você pode estudar um ritual tanto na área de humanidades quanto na área de linguagens e artes. E você pode também estudar um ritual na área de ciências, inclusive, né? Então, é mais a abordagem do que o tema, né? Mas a gente acaba congregando, digamos assim, a maior parte das pesquisas em música, em rituais, em mitos, em dança, né? E basicamente isso, assim, que eu tô lembrando agora, tá? Né? E então, a maioria dessas pesquisas, ela está voltada a estudar esses temas que são referentes às próprias práticas de linguagem das comunidades, da onde vêm esses acadêmicos, certo? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tá muito confuso? Ou tá dando para acompanhar? Tá dando sim, Hamilton, pode continuar. Beleza. Então, eu falei que agora eu vou entrar então nessa parte onde eu vou falar um pouco sobre um ponto assim que foi o ponto da minha aprendizagem que eu acabei que eu gostaria de trazer aqui para apresentar para vocês e para chegar retomando aquele ponto que eu abri, que é a questão da terra. Eu comecei a observar logo nos primeiros anos um preconceito muito grande com os acadêmicos na universidade por parte da comunidade acadêmica e dos próprios professores, né? Com relação o seu modo de falar a língua portuguesa, né? A sua habilidade nas leituras e na maneira de apresentar essas leituras e de escrever textos em língua portuguesa, né? E comecei a perceber que, digamos assim, de uma certa maneira, todos os preconceitos que se exprimiam, né? Que a gente sabe que existe, né? No Acre é muito forte, né? A gente sabe que esses povos foram proibidos de veicular suas línguas. Até hoje ainda tem uma pressão muito forte para que essas línguas não sejam faladas, né? Nos espaços urbanos, por exemplo, né? E na universidade não foi diferente, né? Os próprios outros acadêmicos não indígenas faziam, né? Esse tipo de preconceito, mas eu percebia também que a língua era usada como instrumento de integração, a ideia de que esses índios vêm para a universidade para se formar de uma ideia muito violenta, assim, uma maneira como essa
essa ideia de integração passava pela língua, né? Essa ideia de que esses indígenas, não, na verdade, eles estão aqui para aprender, eles não vieram aqui para ensinar nada. Isso era muito forte, isso atravessava o uso da língua, né? De uma maneira mais difusa nos preconceitos do cotidiano, mas de uma maneira mais incisiva dentro da sala de aula, na maneira como era pensado. Muitos desses professores pensavam como lidar, né, com o uso da língua, né? E quando isso não era expresso, isso era pressuposto, né? A ideia de um, como é que se chama, assim, como é que eles chamam? Eles chamam fazer enfim, colocar todo mundo assim, mais ou menos parecido, fazer alguns reforços e tudo mais, né? E foi um impacto muito grande no primeiro momento que esses acadêmicos foram chegando na universidade, né? E eu fui, eu como trabalho na área, né? Eu sempre, enfim, trabalhando para pensar como eles traziam, que ideia de língua que eles traziam das suas comunidades, das suas comunidades escolares, como que eles vinham trabalhando nas suas comunidades a língua, né? E não assim, né, apresentando a minha ideia de língua, né? Sempre trabalhando um pouco nessa chave, porém, numa disposição um pouco mais também de aprender um pouco com eles, né? E eu sempre observei a reação deles a essa atitude, né, da universidade, seja fora de sala de aula, seja dentro de sala de aula, né? E eu comecei a aprender que do lado dessa língua da universidade como instrumento de integração, esses acadêmicos, eles iam utilizando esse espaço das pesquisas que eles fazem, né? A gente trabalha com alternância, né? Então, você tem um período em que eles passam na universidade, um período que eles desenvolvem atividades nas comunidades. Eu comecei a perceber que eles voltavam para as comunidades e eles voltavam mais fortalecidos. A partir do momento que eles começavam a fazer as pesquisas, e eles viam que eles eram capazes de, com a língua que eles têm, fazer a pesquisa que eles se propunham a fazer, né? E eles começaram a fazer, trocando entre eles e junto com as suas comunidades, né? Começaram a criar, digamos assim, seus próprios modos de pesquisar, né? E como eles trabalhavam isso muito bem, eles foram, digamos assim, como que eu vou dizer assim? Foram amansando também um pouco esses professores, esses métodos um pouco integradores, e foram colocando que mesmo na diferença, eles eram capazes de produzir suas pesquisas, suas atividades, né? Foi a partir desse momento que eu percebi também um contraste, comecei a perceber um contraste entre duas concepções de linguagem, né? Também pensando aqui o bispo, né? Assim, o que ele está dizendo para a gente, né? Eu comecei a perceber que a concepção de linguagem da universidade, ela era diferente da concepção de linguagem que se apresentava nos materiais, digamos assim, né, nos objetos de pesquisa desses acadêmicos, né? Então, enquanto você tem na universidade uma concepção de linguagem, né, que ela é baseada nas ideias né, que ela é baseada na ideia de, digamos assim, né, na ideia de que a língua ela é um instrumento informativo, né, e comunicativo, né? A ideia de que a língua ela é representação do mundo, né? A ideia de que a língua ela a função referencial é a principal função dentro da universidade, porque é aquela que representa o mundo da melhor maneira, né? E que então, assim, e tudo isso, né, essa visão de língua, essa concepção de linguagem da universidade,
assentada numa cosmologia também, né? Essa cosmologia da universidade, né, é a cosmologia moderna que a gente conhece, né? É a ideia de que a língua foi um instrumento fundamental para o homem se separar da natureza no processo da sua evolução, né? Então, a gente tem aí uma articulação entre língua e cosmologia muito forte. E como o próprio Bispo também traz para a gente, né, a questão da cosmofobia, né? A gente tem isso muito forte também no pensamento ocidental, de tradição ocidental, porque essa ideia com relação à Terra, que é muito bem colocada pelo Bispo, a partir da leitura que ele faz do Gênesis, né, é a ideia de que o homem ele deve dominar a Terra, né? Isso está muito forte na nossa cosmologia, né? E isso atravessa da nossa religião para o nosso pensamento científico. Atravessa, ele é uma continuidade, essa ideia da relação entre a língua, né, a concepção de o que é a língua, a cosmologia e a relação com a Terra, né? Então, quando eu observava as produções, digamos assim, o material que esses meus orientandos e esses acadêmicos estavam produzindo nas suas pesquisas, né, que eram os mitos, os cantos, as danças, os rituais, e ao longo do trabalho com o IBAN também, eu ia percebendo que ali tinha uma outra concepção de linguagem, e que essa concepção de linguagem não passava por esses cortes colocados pela universidade, né? Que é uma concepção de linguagem bastante diferente, na qual, por exemplo, assim, né, a gente não costuma levar a sério, porque a gente tem uma relação com essas cosmologias de que elas não podem ser levadas a sério na universidade, né? Porque elas não passam pela linguagem referencial, porque elas não concebem a língua como alguma coisa informativa, como algo que é, digamos assim, ontologicamente separado, né? A palavra e a coisa, o mundo e a linguagem, né? São coisas que a gente não consegue perceber como misturadas, né? Enquanto quando você pega um mito, você vê ali que a língua, ela se propõe a estar misturada com a realidade, a transformar a realidade, né? E quando você pensa um ritual, você também está vendo ali que os corpos estão sendo transformados com as músicas, com a dança, né? Então você tem ali uma concepção de linguagem onde, né, o mundo das palavras e o mundo dos corpos, eles não estão separados. Quando você faz um grafismo num corpo, aquele corpo ele se transforma, né? Ele não é mais igual ele era antes de ser pintado. Então você tem uma outra cosmologia, né? Essa outra cosmologia, ela não está baseada na ideia de uma evolução e de uma separação da natureza. Pelo contrário, o IBAN veio aqui falar para a gente da língua da jiboia, né? Os conhecimentos dele são os conhecimentos da língua da jiboia, e esses conhecimentos ele aprende com uma planta, né? Então você está vendo aí, né? São os animais, são os vegetais, você tem aí um mundo totalmente diferente do mundo ocidental que fez essa corte, essa cisão. E aí o que eu fui percebendo é que a gente tinha duas concepções de linguagem diferentes, né? Eu não sei se está ficando confuso, porque eu estou assim tentando explicar uma coisa de bastante complexa, né? Mas eu acho que a gente acho que é possível de compreender, né? Eu fui, então, percebendo também que, como eu disse para vocês, né? Essas duas concepções de linguagem que comportam duas cosmologias distintas, né? Que estão articuladas a partir de duas cosmologias, dois regimes de conhecimento diferentes, né? Baseados em uma ideia de língua diferente, eles também têm concepções de terra diferente, né? Eu vou seguir, depois eu volto nesse ponto. Então,
com o tempo, acompanhando esses trabalhos, né, eu comecei a notar que quando esses acadêmicos se colocavam a registrar, se colocavam a pesquisar, se colocavam a pensar como eles iam escrever esses trabalhos, né, eu comecei a notar que essa escrita que vinha da universidade, essa concepção de pesquisa que vinha da universidade, dura, né, representacional, a ideia de registro e tal, quando ela chegava nas comunidades e aquilo começava a se misturar com o povo, e aquela pesquisa começava a entrar nas casas das pessoas, a misturar no meio da família, e às vezes entrando nos rituais e tudo, eu comecei a perceber que essa escrita da universidade, ela ia se transformando, ela ia se modificando, né? E muitas vezes, quando esses trabalhos chegavam na universidade, meus colegas liam esses trabalhos como um registro da cultura. E eu, assim, até, tá certo, é um registro da cultura, né? Tá colocando no papel aquilo que conhece e tudo, né? Mas com o tempo, convivendo com o IBAN e convivendo com outros pesquisadores, né? Convivendo, por exemplo, vocês conhecem já um pouco o trabalho do IBAN, né? E no texto também fica claro como que essa escrita, ela vai se transformando. Primeiro, o canto se transforma em imagem, né? E depois, o IBAN diz assim, não, mas os brancos não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Eles estão achando que é o registro da música. Eles estão achando... Eles precisam aprender no corpo essas imagens. E aí a gente junto cria os laboratórios, que são essas experiências das pessoas cantarem, dançarem, e depois elas pintam. Então, não passa por uma explicação. O IBAN quer dizer para as pessoas que não passa por uma explicação a compreensão dessa linguagem visual, desse regime de visualidade Runicuim. Ele tem que ser experimentado no corpo, né? A partir do canto, da dança, a gente começa a fazer uma série de oficinas e laboratórios na universidade, que é para as pessoas se aproximarem do que o IBAN chama de pedagogia Runicuim, né? Paralelamente a isso, né, eu também estava, por exemplo, só para dar um outro exemplo, orientando o trabalho de um outro aluno, de um outro acadêmico, de um outro orientando. O Tenê, ele estava pesquisando um ritual, que é o ritual de nominação, o ritual de iniciação dos jovens Runicuim, né? Então, ao longo do projeto dele, ele, né, pesquisou as músicas, transcreveu, né, pesquisou o ritual, o mito referente a esse ritual, mas em determinado momento da pesquisa ele falou assim, professor, essa pesquisa não pode ser só colocada no papel, essa pesquisa ela tem que ser colocada a gente tem que fazer um ritual. Aí a um determinado momento, ele escreveu um projeto, o projeto foi aprovado, e logo depois que ele defendeu a monografia, a gente conseguiu realizar o ritual na comunidade, um ritual que não tinha sido realizado ainda, né, pela família dele. Ele é o primeiro que realiza esse ritual na família dele, na comunidade, na aldeia dele, né? E convida o mestre desse ritual para poder ele fazer direitinho, acompanhar tudo direitinho. E nesse processo, a filha dele que estava se tornando, que estava aprendendo essa arte do audiovisual, né? Ele no projeto colocou, adquiriu uma câmera para ela e a gente também registrou o ritual e a partir disso fizemos um filme, né? Então, e aí tem um momento lá mesmo da própria monografia dele que ele falou assim, não, esse conhecimento não pode ser só escrito, esse conhecimento tem que ser dançado, esse conhecimento tem que ser cantado, né? Então, o que eu comecei a notar é que essa escrita, ela transforma, e essa escrita não se fecha dentro do texto, ela é aberta e conectada
com pessoas, corpos, coletivos, esses ancestrais não humanos também, animais e outros seres. Então, uma monografia dessa, ela é um processo de transformação, né? Ela não é um registro de uma cultura, né? Ela não é essa ideia de você colocar no papel alguma coisa que pode se perder na memória, né? Não é essa a ideia, né? É uma ideia de uma escrita que transforma e não de uma escrita que registra, né? Isso é muito discutido, né? A gente ouve, tem vários pesquisadores que já pesquisaram isso, que já apresentaram isso, né? Esse poder que a escrita, quando chega nos povos indígenas, tem de eles entenderem a escrita, né? Na esteira dos seus grafismos e das suas manifestações gráficas, como um instrumento de transformação e não como um instrumento de representação, né? Isso não é uma novidade, isso é uma coisa que já não sou eu que estou inventando isso, já é uma constatação. O que eu estou trazendo para vocês, que eu percebo, é que que a maneira como isso está acontecendo nessas monografias, e isso realmente é uma coisa que eu acho que eu não desconheço alguém que tenha registrado esse tipo de processo, que eu acho que é uma coisa nova, né? E que acaba caindo nessa ideia de registro da cultura, né? Eu só pude aprender isso porque eu tive esse meu processo com esses meus alunos, com esses acadêmicos que eu acompanhei na orientação, e também tive essa experiência profunda com o IBAM, né? Com essas transformações da linguagem que eu fui aprendendo com ele, né? E o que eu percebo com isso, né? Então, o que eu quis trazer para vocês, né? Eu, num primeiro momento, percebi duas concepções de linguagem diferentes, né? Duas concepções de linguagem diferentes a duas cosmologias diferentes. Mas o que eu estou querendo trazer agora para vocês é um terceiro elemento. Como que eles contracolonizaram essa escrita a partir do momento que eles, ao registrarem, eles transformam essa escrita, né? Digamos assim, ao utilizarem esse campo de experimentação que é a pesquisa e que é a escrita, eles extrapolam a escrita para aquilo que, digamos assim, eles não conseguem, assim, a contracolonização dessa escrita se dá pela maneira como não há mais essa cisão entre signos e corpos, entre palavras e coisas, né? Não existe a ideia de representação, mas a ideia de transformação. Então, o que eu estou querendo dizer já é um terceiro elemento, não é nem uma concepção de linguagem, nem a segunda, já é um processo já. Um terceiro processo, né, que é essa transformação da escrita. Trabalhando, deixa eu saber como é que eu tô. Eu já vou terminar, tá? Desculpa, assim, eu acabei me excedendo, mas eu já vou finalizar a minha conclusão agora. O que aconteceu foi assim que o que eu notei, uma coisa muito forte ao longo desse processo, né? Isso fica claro no texto, porque, né, no caso do Macu, eles adquirem uma terra em uma determinada altura do projeto, né? E essa terra, ela acaba também virando um meio, né? Ela não se separa desse processo de transformação dessa escrita e dessa produção de conhecimento. Mas isso não está só no trabalho do IBAM. A questão da terra, ela atravessa todos esses trabalhos, né? O que eu estou chamando de terra? A concepção de terra que esses acadêmicos trazem das suas comunidades, que é bastante diferente da nossa concepção de terra, que resulta da nossa cosmologia, da nossa concepção de linguagem, né? Primeiro porque ela nos separa da terra, né? A nossa concepção, a nossa ideia é que a gente, né, se separa, né? A gente é um processo de evolução que se separou da natureza, né? E nessa escrita, nessa cosmologia, nesse regime de conhecimento, não se supõe essa separação,
né? E aí, nos últimos anos, a gente estava no processo de reformulação do nosso projeto político-pedagógico, né, nosso projeto de curso, e iniciamos um trabalho, eu com os alunos dos anos recentes, né, eu saí em 2018 para o doutorado, então eu trabalhei com eles em 2016, 2017, né, e a gente, eu propus ao grupo problematizar essas concepções de linguagem, né, apresentando trabalhos de outros acadêmicos, a gente, né, chegou a essa discussão e a gente iniciou um projeto que é um projeto que levou um ano, né, porque tem a alternância, né? Então 2 etapas na universidade e 2 etapas comunitárias, né? E ao longo dessas 4 etapas, desse ano completo, a gente desenvolveu um projeto que é o projeto Fala da Terra, que é um projeto que busca, junto com as comunidades, formular uma concepção de linguagem que dê uma base para o nosso projeto do curso, né? Para uma concepção de linguagem que seja adequada, né? Que leve em consideração, né? As produções, as práticas de linguagem que esses acadêmicos trazem de suas comunidades, que essas comunidades reconhecem como suas práticas, enfim, mitológicas, ancestrais, né? Que eles aprenderam nos mitos, né? Com os antigos e tudo mais, né? E a gente passou esse tempo e a resposta das comunidades foi muito positiva, assim, eles desenvolveram vários projetos, assim, cada comunidade se interessou muito em apresentar o que entende como a fala da terra, né? O que essa expressão remete, né? O que pode ser feito, o que pode ser, né? Como que pode, a partir dessa ideia, né? Pensar novas etapas desse processo de contracolonização da escrita, né? Então, desculpa, eu me alonguei um pouco, porque, enfim, eu queria apresentar, são muitos anos de trabalho, mas espero que não tenha aborrecido vocês, que tenha sido proveitoso, e eu estou aqui para conversar, quem tiver alguma questão, estou aqui, né? Aí eu fecho também remetendo de novo ao trabalho do Jaime, que é um inspirador nosso, um grande inspirador nosso. Que bom, Hamilton. Muito obrigado pela tua fala, foi muito boa. Eu fiquei cheio de questões, anotei bastante coisas aqui, mas eu não quero me antecipar. Pode tomar. E já ir colocando as minhas questões, eu vou abrir para quem quiser falar, o Jaime. Eu vi que a Letícia colocou umas questões ali no chat também. Eu vou ler o que a Letícia falou e depois eu abro, né, abro espaço para quem quiser comentar alguma coisa. A Letícia colocou assim, ó, no grupo, no chat aqui, ó. Acho que isso tem acontecido em outros lugares do Brasil também, mas as universidades têm sido pouco abertas para perceber esses processos, infelizmente. E falou um pouco antes, que bom ouvir isso, Hamilton, estamos pensando juntos, lá e cá, não é a mesma linguagem. Depois, se a Letícia quiser comentar oralmente, ou se o Jaime quiser falar alguma coisa, daqui a pouco eu faço os comentários da tua fala. Quer falar, Jaime? Posso? Bem, o trabalho do professor Hamilton, ela trouxe assim, uma nova teoria, novo conceito de descolonização dos pensamentos da escrita, né? Exato. Bem, eu tenho uma experiência, eu trabalhei na formação dos professores indígenas do estado do Amazonas, com alguns do município de Alto Solimões e do Rio Madeira, com o povo Mura, Cocama, Maiuruna, os Ticuna, Canamari, e Rupidã,
mais ou menos de 5, 6 municípios, né? Antes dessa, é muito bom essa discussão que tu está trazendo para esse encontro de saberes. Essa questão de terra, eu descobri também a terra para nós indígenas ou de qualquer etnia, através da terra ele se identifica a sua cultura, a sua localidade, ele começa a identificar, que eu chamo assim geofísica, né? Geomitologia, né? Geomitologia e geomedicina. Ele descobre lá dessas paradas, que é na linguagem dele lá. Entendi. Quando a educação, esse tipo de educação diferenciada, ele não se preocupava com plano de aula, a carga horária. Uhum. A turma que dava formação para ele, não indígena, que tinha outra visão mais científica, mais linguagem mais científica, e os professores não conseguiram desenvolver o que tu está falando, os preconceitos. Por exemplo, o professor de química chegava a dar aula para os indígenas como que os brancos fazem bomba, né? Ele não... E o curso de formação dos professores querem ensinar de matemática 2 mais 2, cálculo. Aí eu chegando lá, eu mudei totalmente o que é antropologia, o que é sociologia, o que é matemática, o que é geografia, o que é química. Quando que a gente acessa essa disciplina? Por exemplo, a história. Quando ele vai contar uma história, ele já vai contar já o que é para ele uma mitologia, que é o que o povo fala, né? Que é o João Paulo Barreto sempre coloca que é Kirti, no conceito dele, que para ele não é mitologia, é Kirti, é língua tucana. Ele começa a contar. Por exemplo, matemática, quando ele vai fazer instrumento musical, instrumento de caça e de pesca, medindo o tamanho da tala que ele vai fazer uma tapica aqui na região, já aí entra matemática. Fazendo esse instrumento, ele já conta as histórias, né? Instrumento de armadilha de pesca, quem criou, como que foi criado, para que isso, qual época, já entra o tempo, o espaço, perfeito, tudo. Não está separado, né, Jaime? Não está separado. Quando ele vai fazer esse instrumento, já entra também as músicas, as letras, rituais, qual período, qual tempo, qual grafismo que pode ser usado. Tudo que não separa. Por isso que os indígenas, ele é interdisciplinar, né? Ele é uma salada. Quando ele quer copiar dos brancos, que fazer bonito, não sai colorido, mas sai preto e branco, porque ele não tem essa linguagem técnica de construir, mas ele tem esse conhecimento técnica de produzir os conhecimentos. O que ele está, como tu falou, né? A universidade não aceita que os indígenas na universidade não veio ensinar. Nós sofremos isso, preconceito nessa linguagem, né? O indígena não veio para ensinar, ele veio para aprender. Então, a antropologia aqui na UFAM, a antropologia tinha que abrir uma porta para nós também, que o indígena também tem antropologia própria. E essa foi a nossa discussão. Sim. Mesma coisa no campo que eu fui da formação de nós, indígenas também tem a pedagogia específica, pedagogia do mato, pedagogia do rio, pedagogia do sol, pedagogia das plantas, pedagogia de ritual, pedagogia de bebida, até de briga tem pedagogia. Tudo envolvido em pedagogia. Aí nós construímos pensar criar o plano pedagógico político indígena. Como que é? Isso aqui não é calendário, nós precisamos só o espaço e o tempo. Essa é muito importante, a sua colocação, o seu trabalho, para a gente ter que amadurecer. Quando outros que não gostam muito da questão indígena, fica muito cansado. Porque
Esse horário que meu pai começava a contar a história até 2 horas da manhã, esse tipo de geomedicina. E 3 horas da manhã já começava a fazer outra, fazer o que tu aprendeu, o que tu esqueceu, tem que dar, porque a educação indígena é assim, né? Não existia novela, não existia filme, mas estava na memória. Eles estão de Jaime, parabéns. tu sabe o que os Yekwana falam com relação a isso? Eles dizem que o Atuna, que é as histórias, né, os mitos que eles chamam é o Atuna. Falam que de dia, se tu conta o Atuna, os passarinhos te roubam. Te levam a história, tu não pega bem a história. Ela leva embora, tu esquece rápido. Então tem que escutar de noite. Que aí os passarinhos estão dormindo, e aí tu tem que ficar até de madrugada. E às vezes os velhos reclamavam dos mais jovens que casavam e queriam ir pra rede cedo com as esposas e falam, não, tem que deixar a esposa dormir, tem que vir aqui pra Casa Redonda pra ficar escutando as histórias até de manhã, né? Então é parecido com o que tu falaste. É isso, a minha colocação, eu sou muito bom trabalhando no campo. Aí a universidade tem que aprender com indígena, e indígena tem que ensinar a universidade. Essa que é o nosso desafio acadêmico. Perfeito. Eu também, Hamilton, fiquei pensando uma série de coisas, assim, e é muito lindo o que o Jaime fala, muito importante, né? Isso que o indígena tem a antropologia, tem a pedagogia própria, e o teu trabalho mostra como tem uma escrita própria também, né? Como eu falei na aula passada, até que o Davi, quando eu conheci ele, se referia assim, né? Ele falava, eu sou chapor e antropólogo Yanomami, eu sou pajé, antropólogo, eu sou antropólogo, o que eu faço é antropologia, e ele me atentou desde o início para isso. Como também tu citaste o Siger, a etnomusicologia, como alguns autores falam, como a música é muito mais que sons, né? E eu acho assim, achei muito interessante o que tu colocaste, de como essas escolas diferenciadas, elas de algum modo, mesmo que subliminarmente, para quem não tem afinidade com o tema, elas têm uma conexão com a terra, seja as licenciaturas rurais, seja licenciaturas indígenas, quilombolas, e que muitas vezes... Oi? Até a cigana, que é o nomadismo, né? Sim. Um outro tipo de relação com a terra, né? Mas que ao mesmo tempo, muitas vezes os professores não têm às vezes não tem digamos, esse tino, digamos assim, para perceber, né, que ali não está se tratando de uma escrita como registro da cultura, de uma escrita como arquivo, né? Como tu colocas. E quando tu falava, eu ficava lembrando da aula do Iban, que é um complemento da tua, né? Ele falando, a gente vai cantar e vai falar a língua da jiboia, a língua do jacaré. Então essa situação, eu acho que o teu texto, assim como a tua fala, coloca como, para os Runicuim, como para outros povos indígenas também, é verdade o que tu dizes, né? Como a música ela tem outros suportes, né? Assim como a escrita, ela tem a terra, o corpo, a língua dos animais, a língua dos espíritos. Né? Então aquela coisa, como eu te falei, quando eu encontrei o Bruce no aeroporto, ele dizia que era como uma espécie de cantos traduzidos como partituras de desenhos. Aí tu está trazendo outras questões e como esses suportes eles estão variando o tempo inteiro e implodindo E sai para fora, né, do desenho, né? Sai para fora. Ele se conecta com a transformação do corpo das pessoas que estão vendo ou que estão fazendo o desenho, né? E com a terra, e como essa situação ela tem é o oposto daquilo que o dissertor fala da economia escriturística, né? De como a nossa escrita ela é capitalista e colonizadora e progressiva, é a ideia do progresso, né? É mais juntar mais informações e de algum modo adquirindo mais, incorporando outros saberes, colonizando outros saberes nessa ideia bem, digamos, canibalizante do capitalismo, né? Colonialista. Então, essa incrível o Bispo falando disso, Pablo. Oi? Bispo falando disso, dessa mesma coisa que você está falando, sabe? Como ele fala disso, sabe? Assim, é incrível. A leitura que ele faz do Estado e da relação com a escrita, com o documento, é impressionante. E só uma coisa assim, né? O Davi, quando ele fala assim, vocês falam que a floresta está aí à toa, né? Que para vocês ela tá, para a gente ela está viva, é uma floresta viva. Vocês olham para ela e vê assim ela morta, ela tá à toa aí, né? Eu acho isso. Quando ele fala que meio ambiente é aquilo que os brancos dão, né? O nome que eles dão é aquilo que eles não destruíram ainda, né? E essa ideia do meio ambiente como algo exterior, separado também, né? Assim como a escrita do mundo. Né? O mundo e a escrita separados. Eu acho que isso é uma dificuldade, talvez não só dos povos indígenas, mas de pessoas de classe popular que entram na universidade, não têm muito acesso à ideia de uma escrita, de uma leitura, mas principalmente na questão dos povos indígenas, eu penso em orientandos que eu já tive também,
que vão lidar com a escrita acadêmica, a dificuldade que tem de querer escrever, e às vezes a exigência de ter que escrever e fazer antropologia como os não indígenas, e que não tem sentido, como o Jaime colocou. Sim. O Pablo, lá no Acre, esse processo, como as pessoas ainda vêm do seringal, as pessoas ainda vêm ainda vêm assim, os braços ainda são meio de seringa, assim, ainda estão muito ligados, assim, porque o avô é do seringal, os pais ainda foram criados no seringal. A pessoa, quando chega na universidade, ela ainda está trazendo ainda tem esses devires, sabe? Claro. E aí parece que a gente tem que cortar definitivamente, sabe, isso, assim, a entrada da pessoa na escrita parece que é o corte definitivamente com essas conexões que ela ainda tem com a terra, sabe? É violentíssimo. Causa até adoecimento, né? Esse projeto adoece, né? Porque desconecta com o mundo, né? Lá a gente tem o projeto da Universidade da Floresta, né? E tem muito a ver com o projeto do Encontro de Saberes, porque não é possível fazer isso com as pessoas, sabe? Assim, desse tipo de violência. Mas, desculpa, não quero falar. Fala aí. Não, mas é isso mesmo. É ótimo que tu tá falando, porque pelo teu texto eu percebi essa ideia de como a língua é a terra, né? Ambas são pensadas como dentro de um projeto de dominação, né? De colonização. E aí na universidade a gente acaba reproduzindo essa ideia de escrita e de língua que é absolutamente nefasto, né? Quando a gente vai pensar, é o modo como os povos indígenas articulam, né? A língua, a escrita, o canto com o corpo, com a terra. Eu lembrava do Tata Boculé, que falava da importância da terra, que é o do candomblé. Ele dizia, a terra é o nosso orixá maior, um dos principais, junto com a Iemanjá, ele falava ali, a gente conecta, né, com o que eles chamam o Omolu, que é o orixá, a energia da terra, também da vida e da morte. Então ele falando da importância da terra, de estar com os pés no chão. Então quando ele deu uma aula, o Tata Boculé, no Enquanto Saberes, era todo... Porque ele falou de Omolu, então ele falou da terra. Então ele deu toda uma aula assim, da importância da terra para o candomblé. Enfim, talvez a Michelle, que está aqui, possa falar muito melhor, com certeza muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas eu acho que isso que tu falas, assim, é muito interessante. Eu nem tenho muito mais o que falar, mas essa ideia né, dessas modulações, desses suportes, assim, né, de como o canto está no suporte da imagem, a imagem está também ligada à terra, e a terra ao corpo, essas conexões todas. Eu achei fantástico, assim, eu acho que tu trouxe... Só um negócio rapidinho, Pablo. Só um negócio rapidinho, assim, o pessoal fala assim, né, ficou célebre uma citação do Levi-Strauss, que fala assim, né, os animais são bons para comer, mas eles também são bons para pensar. Perfeito. E as pessoas acham que isso é uma frase elementar, né? Simplesmente os indígenas pensam nos animais. Não. Os animais são a matéria do pensamento indígena. Eles não pensam eles não têm ideia sobre os animais. Os animais são o pensamento. O corpo dos animais é o suporte do pensamento. E a gente pensa, é elementar essa frase. Essa frase não é nada elementar. Eu acho que não sei se foi tu, Jaime, que falou de como o mito, né, a ideia do mito e a realidade, e o mito estão conectados totalmente, né? Talvez por isso que o Levi-Strauss fale que o mito é traduzível sempre, né? Porque essa conexão, assim, do sentido do mundo com o sentido do texto, né? Que a gente perdeu, parece, na escrita, e algumas escritas acadêmicas, né? Enfim, eu acho que era isso, né? A questão também que tu coloca sobre a transformação da escrita acadêmica, eu acho que o teu trabalho mostra as potencialidades que tem, né? O laboratório que é, né, a produção de autores indígenas como Jaime, como o Iban, como o Davi, né? Tem aqui me orientando a Emily também, que eu acho que está aqui, que também escreveu um trabalho muito legal sobre a experiência dela e a partir de uma escrita mais pessoal. Enfim, eu acho que era isso. Vou abrir para outras pessoas falarem, mas quero te agradecer de novo, assim, teu trabalho me fez pensar muitas coisas, né, e eu acho que foi importantíssimo. Eu acho que a Michelle quer falar, pode falar, Michelle. Na questão que tu me chamou ali sobre a terra, o orixá é terra, ele é uma força da natureza, né? Tanto é que quando eu mostrei ali os orixás, os okutás, aquilo ali vem da terra, aquelas pedras, né? Então, a terra é o começo de tudo. Aí o orixá, na força dele, ele é terra, ele é ar, ele é fogo, ele é água. E a terra é a coisa mais importante. A questão do animal, né? Fortalecemos o orixá com a força da natureza, com a força vital do animal. E nos alimentamos daquela carne. E dependemos da terra para que esse animal viva, para que esse animal procrie,
para dar continuidade. Então, essa cultura dessa parte indígena, assim, da terra, apega com o africanismo também. Sem a terra, nós não somos nada. E a força que vem de dentro da gente vem da terra, porque quando a gente vai fazer um culto aos orixás, temos que estar de pé descalço. Para quê? Para que haja a conexão da energia terrestre com o nosso corpo e o nosso espírito. Então, a terra é o principal, a terra é tudo. Perfeito. A gente vê, então, né? Tem essa separação, né, Michele? Como tem na tradição moderna, né? Essa separação, né? Essa lógica da separação, né? De que uma palavra, ela é só uma palavra e ela não tem, né? Não tem efeito sobre as coisas, né? A palavra, eu acho que é a força maior, a mais lançada, assim. O que tu fala não tem como apagar. E ela te atinge, ou para o bem ou para o mal. Então, tudo é uma força. Palavra é o axé, né, Michele? Pode ser o axé, palavra ruim é o axé ruim e a palavra boa é o axé bom, né? Mas ele tem um efeito, é uma palavra que tem um efeito sobre o mundo, né? Ela não está solta no universo dos símbolos, né? Ela tem um efeito direto. Que eu fiquei pensando nesse contraste que tu traz, amigo, uma escrita da terra, do corpo, né? Vinculada até ao corpo, e uma escrita que é acumulativa, capitalista, artificial, né? Um artifício colonizador, né? E eu acho que o teu trabalho mostra muito claro. Pode falar, Jair. Por isso que o médico chegou na aldeia, viu uma criança comendo terra, né? Aí ele falou, olha, a criança comendo a terra. Aí ele disse assim, o pajé, o conhecedor, não, ele não está comendo micróbio, não está comendo terra, ele está amamentando, está tomando leite da mãe da terra. Olha essa velha. Que maravilhoso, velho. Boa. Porque para a ciência bem, outra coisa, só para complementar. A terra é suja, né? Para a ciência, para os modernos, para a gente, né? Por isso que o meu trabalho no mestrado, eu fiz esse trabalho da ligação do Umani-maçã, gente do universo, e o Kudeka-maçã, gente da floresta, da Uai-maçã, gente da água, humano e não humano. Aí, como que ele está conectado na Terra, né? O que é a Terra para o ser humano? Porque quando os benzedor, o comum, que a gente chama aqui como pajé, quando ele faz benzimento, ele tem um aplicativo também, ele é igual uma celular. Se ele tem aplicativo, ele faz conexão direta. Igual live agora, né? Mesmo de longe, ele entra. Quando falou comologia, outra comologia. Quando eu estou com uma camisa, eu estou com um grafismo aqui, eu sou uma pessoa. Quando eu vou pintar, eu estou fazendo uma ligação com a natureza. Não, natureza não humana, natureza não cultivada, natureza não criada. Essa que é uma ligação cósmica, né? A cosmopolítica indígena. Porque ele está ligado com outros universos. Isso é muito importante, a Terra, como Mãe Terra, primeiro, a mãe, os velhos destando sempre falam, a Terra é o corpo da mulher, a Terra que traz a vida, a Terra que cuida o mundo e a Terra que leva a vida para outro mundo. Porque que ainda quando a religião nasce, cresce e morre, né? Porque para ele, essa linhagem que ele faz, esse tripé de conhecimento, porque a Terra para ele não é apenas a Terra. Para ele seria um sangue, o corpo da pessoa. Que se você não cuidar bem a Terra, ele pode também sofrer a consequência que a Terra pode castigar. Por isso que é muito importante a gente saber a ligação da cultura indígena com a natureza, humana e não humana. Eu gostei muito, Jaime, dessa sua ideia de que é uma medicina, mas é uma geomedicina, né? É a mitologia, é a geomitologia. Eu gostei muito dessa sua... A gente ficou pensando depois, né, Milton? Sempre o gel, né? A gente ficou pensando depois, né? O que o Jaime quis dizer com aquilo? A gente ficou batendo papo, né? Como é que a gente vai poder entender o gel, a complexidade, né?
que o gel faz, todo conhecimento, o gel vem na frente, eu achei incrível isso. A gente gosta de botar o etno, mas é mais importante o gel, né? E é uma escrita viva, como diz o Jaime. Eu fiquei lembrando do que o Davi Copenau fala, né? Vocês botam no papel, nessas folhas mortas, de árvores mortas, porque o pensamento de vocês é cheio de esquecimento. Né? Então, diferente da escrita viva, a escrita corpo, a escrita terra, que é o que tu estás trazendo, que é o que o Iban, o Jaime demonstram no trabalho deles, e tu também, de algum modo, eu estou trazendo do trabalho do Iban, do trabalho do Davi, porque ali tem um tratado sobre a escrita, né? É incrível, aquele livro é impressionante. Muitas páginas, ele se dedicando a falar da escrita dos brancos, qual é o feitiço, né? Para usar a palavra que a gente estava falando na terça-feira, né? O feitiço que tem a escrita dos brancos, né? Ele fala muito disso, né? Como que a escrita dos brancos enfeitiça os brancos, eles ficam abestados, né, com aquela coisa do papel, aquele risco no papel, né? É impressionante. A teoria da escrita que o Davi elabora é um negócio... Não sei se é porque é meu tema, mas eu fico assombrado sempre que eu leio aquilo. Legal. Quando eu falo que cheirar muito papel, tu fica esquecido, também tu fica cansado. Por isso que os jovens não gostam de estudar muito. E aí tem essa conexão, assim, de como a escrita cansa, ela desgasta, que o papel também, antigamente era perigoso para eles, consideravam algo perigoso, que não podia cheirar, não podia chegar perto, assim como os objetos manufaturados, né? Então tem todo uma aproximação cheia de meandros e de receios com a escrita. A mercadoria e a escrita, ele está o tempo todo fazendo essa articulação, essa relação, assim. Que é um pouco, acho que a gente pode pensar no que o Edgar falou na aula passada, né? Essa ideia do feitiço, como é que ele pode ser um contra-feitiço, pode feitiço virar contra o feiticeiro, e como é que a gente pode pegar essa feitiçaria da escrita e transformar numa escrita vida, numa escrita terra, ou como a gente pode pegar essa escrita terra de um aluno que vem desse universo e transformar numa letra morta, imaginando que aquilo ali é um registro do patrimônio material do aluno, da cultura dessano, da cultura... traduzir na nossa língua, né? Morta. Professor? Pode falar, Jaime. Por que a questão de pesquisa do conhecimento, quando os indígenas trazem dentro da universidade, aí ele pode ser como registro cultural, porque nem todas a linguagem indígena não há tradução específica daquela linguagem, mas ele tem a aproximação, né? Porque quando os caras não entendem a linguagem que os velhos falam lá na aldeia, e jovem traz a escrita da própria língua, a linguagem dele, aí ninguém vai conseguir, igual vai querer transmitir, aí vai confundir mais ainda para outra sociedade, que eles não vão conseguir ler essa leitura cósmica que os índios trazem dentro da universidade. Por isso que quando eu fui falar para a pessoa, ainda você acredita essas malocas que está na passagem da canoa de transformação? Você tem que saber, a canoa, a maloca, para os indígenas, está na memória. Por isso que quando ele vai tratar uma mulher grávida, por isso que fazer essa leitura mística, de como aconteceu, de onde veio essa canoa de transformação, aí que eu falo geomedicina, porque eu falo para você entender, que essa que é geomedicina. Contando as histórias, a partir das histórias, ele começa a desenvolver o tratamento de benzimento, usando as plantas medicinais e a força da natureza que está dentro dele, com força de cigarro, força de padu, força de ayahuasca. Aí ele começa a desenvolver. Isso aqui que eu falo de geomedicina indígena. Ainda bem que tem o Jaime aqui para dar uma aula junto comigo aqui, porque realmente agradecido. Preciosos ensinamentos. Né? Preciosos ensinamentos. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado. Ótimo, foi um grande encontro. Se quer um reforço de peso para a tua aula. Aproveitando, assim, então já só para contar outro caso, né? É muito isso que o Jaime está falando, assim, né? Nesse contexto, assim, com o Iban, né? Então o Iban estava lá, né?
Aí o pessoal, o IBAN, aí resolveu desafiar lá os doutores lá da USP, né? A universidade tem que aprender comigo. Aí o pessoal enfesou com ele. Aí foi para cima dele. Falou assim, IBAN, então dá um exemplo aí de como que a universidade tem que aprender com você. Aí ele vira pro cara e fala assim, ó, eu falo na minha língua assim, ó, Nai, Mampu e Ubacan, que é um verso de um canto de Nishipan, né? É um verso de um canto de ayahuasca, né? Que ele sempre dá exemplo de como que você passa o verso para a imagem, né? Nai é céu, Mampu é um tipo de pássaro, não é a palavra pássaro, mas é um tipo de pássaro, e o Bacan é jiboia, né? Aí ele pega e fala para ele assim, eu falo na minha língua, Nai, Mampu e o Bacan, você entende? O cara fala assim, não, tá aí, ó, o exemplo. Né? Aí ele não está falando da tradução linguística, Pablo, ele não está falando da tradução linguística, porque qualquer um pode traduzir essa expressão. Ele está dizendo assim que a tradução dessa expressão você tem que saber o que ele sabe para você poder fazer essa tradução, sabe? Porque não tem a ver com a tradução linguística, tem a ver com outro tipo de tradução. De uma escrita mundo, né? De uma escrita que está no mundo, né? Exatamente. É muito interessante, Hamilton. Tu me fez pensar muitas coisas assim importantes. Eu, na parte da música, tentava pensar assim, as maneiras de desconstruir também o conceito de música, que é muito limitado quando a gente vai pensar os códigos acústicos que os equanas utilizam, desde do silêncio, de uma reza em silêncio, até os língua de sinais, falas míticas, cantos com música instrumental, até o ruído, são contínuo de categorias acústicas, né? De artes verbais, que é muito amplo, que a gente às vezes chama de mito ou chama de música, que é um recorte absolutamente grosseiro para isso, né? E eu acho que tu traz essa relação muito... Tu conseguiu traduzir bem essa questão, que é essa importância da escrita, né, e a conexão com a terra e com o corpo, né, e como as licenciaturas interculturais muitas vezes não tem dificuldade de entender isso, né? E acaba, digamos, enfeitiçando essa escrita, né, e matando ela dentro das nossas categorias de escrita como arquivo, de conhecimento como domesticação de saber e congelamento de saber. Ô, Pablo, outra expressão do Lévi-Strauss, que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender. Ciência do concreto. Sim. A pessoa pensa assim, não, é que as categorias que eles usam são concretas. Não é. É que não pensa sobre o concreto. O concreto é o material do pensamento. O pensamento, a forma do pensamento é o concreto. Sim. Né? Como aquela ideia da lógica das qualidades sensíveis, é o corpo que pensa, tu pensa através do corpo, não é através do intelecto iluminista. Mas a gente traduz de volta para a nossa ideia de que é pensar, né, com categorias concretas, com categorias sensíveis. Não é pensar sobre o concreto. O concreto é o pensamento, né? O corpo é o pensamento, não é pensar sobre o corpo, o corpo é o pensamento, né? Muito bom. Posso falar uma coisa? Claro, Michel. Por favor. Uma coisa muito importante, né? Nós, quando cultuamos a nossa religião aqui, todo o tempo é cantado rezas, né? E cada reza significa uma coisa que a gente está fazendo. E então, se for ver na tradução, não existe uma tradução correta. Tu fala, a gente já teve contato com pessoas de Benin, das tribos, e são dialetos deles. Não é exatamente aquela língua africana ali que tu vai e estuda na universidade, né? Eles é que tem que traduzir para a gente. São palavras que são parecidas, mas não é exatamente o que a gente imagina que seja. Então, precisa ir direto na fonte, igual dos indígenas. Precisa ir na fonte dos indígenas para entender o que eles estão falando para a gente. E no africanismo é a mesma coisa. Porque cada tribo tem o seu dialeto, tem as suas palavras que são diferentes do tradicional, como seria estudado na universidade. E é assim que funciona. Então, a gente precisa direto na fonte, precisamos dos indígenas, sim, para que possamos entender a cultura deles e a linguagem deles. E isso é muito importante. Foi o que o Iban falou também, né, Hamilton? Que a linguagem do canto é uma língua diferente. Os Equana falam isso. E os Equana começaram a usar a escrita, eu já falei talvez em alguma aula aqui, e eles têm os cadernos de canto, mas é para registrar esses nomes específicos
de animais, por exemplo. Um animal que é citado, sei lá, uma jiboia. Aí tem um nome lá, o coio, que é a cobra em ecoana. Mas aí na língua do canto é um outro nome, é só o especialista que sabe. Que é mais ou menos o que a Michelle falou, é só o especialista em canto que vai entender, porque é a linguagem, como dizia é a linguagem da jiboia, não é a linguagem nossa, talvez seja isso. Né? Sim. Então é a linguagem dos espíritos, dos orixás, talvez diria o pessoal da religião afro. Isso. A linguagem de orixá é diferente. E aí, conforme tu canta para ele, é outra linguagem, não é a nossa tradução. Então, isso é muito interessante. Eu gostei muito que a parte indígena é muito parecida com essa parte do africanismo, né? É muito interessante. E muitas vezes, assim, né, de novo, essa coisa do sentido elementar, muitas vezes se pensou, aí o Iban, quando ele vai explicar, aí você tem que ficar muito esperto, assim, porque ele fala assim, não, essa língua é a língua mais antiga, mas a ideia de antigo é o antigo que se mistura com o mítico, entendeu? Não é o antigo no nosso tempo, né? Então não é que aquela língua é a língua que se falava há 200 anos atrás, ou 300 anos atrás. É uma língua antiga no sentido ancestral, assim, de que ela está paralelamente, ela está em outros, ela conecta com outros planos que estão aqui nesse momento, só que ela é antiga no sentido mítico, né? No sentido de que conecta com essa ideia de antigo, mas não é antigo, né? O virtual, enfim, a gente vê como explicar essa coisa do mito, que tempo que é esse do mito, que as coisas já passaram, mas não passaram de passar, né? Isso que o Davi está falando, a queda do céu, né? Ah, não, a queda do céu aconteceu antigamente. Sim, mas a queda do céu é um antropoceno aí que está acontecendo, né? É genial, é o verso do Caetano, né? Virá que eu vi, né? Como que virá que eu vi, né? Como que é uma coisa que é o futuro, mas ao mesmo tempo é o que já viu, né? Esses tempos que se cruzam, né? É uma cosmopraxis, daria para chamar, numa linguagem acadêmica, assim, que é uma língua ancestral que se atualiza o tempo inteiro, né? A cada ritual, a cada mito, a cada vez que ela é enunciada. Então ela tá... Aí eu não estou dizendo que não tem a língua antiga, não estou dizendo que não tem língua antiga, eu estou dizendo que tem as duas coisas, né? Perfeito. Não estou dizendo que não tem a língua que não é mais falada, né? Tem isso também, mas assim, muitas vezes não é bem isso, né? É uma outra língua mesmo, né? A língua da jiboia é muito bom. Deixa eu ver aqui no chat. A Heloísa fala, professor Jaime, precisamos aprender muito com vocês, meu respeito. Alfredo pergunta, professor Alfredo, que é professor da Universidade Federal de Rio Grande, trabalha com psicologia transcultural, Jaime, é um velho amigo meu, e ele pergunta assim, pode-se encontrar o trabalho de geomedicina do Jaime? Ele está perguntando sobre o teu trabalho, como é que ele conhece um pouco mais. Bem, no grupo tem alguns... Tu adicionou alguns do meu trabalho, né? Que está no grupo dos pensadores ali. Mas na UFAM, no site do NEAI, você pode encontrar algumas trabalho mais assim, mais técnica, né? E também algumas literaturas infantil juvenil na Livraria Autêntica, Livraria Valer, a Livraria Maracá. Aí lá tem alguns trabalhos que eu desenvolvi. Aí uma vez perguntaram para mim, né? Como que nós podemos aprender contigo? Eu falei, é pouco difícil, você tem que aprender no silêncio. É difícil aprender. Aqui no Amazonas, o que uma me pergunta, que atrapalha muito a questão cultural da linguagem de interpretação de música, a mística e narrativa, aí você pode entender facilmente o que é música cultural, mas não é questão da cultura da linguagem mais antiga que o professor coloca, né? Do boi bumbá, do Parintins. Aí que atrapalha uma parte. Aí é o folclórica mística, né? Folclória. Uhum. Outra coisa, é muito importante, a professora colocou sobre a reza, por isso que nós, do pesquisadores da UFAM indígena, que agora eu sou representante do colegiado indígena do mestrado e doutorado, aí eu vou começar a discutir com o trabalho dele, trazer o conceito, são várias etnias,
como cada um tem seus conceitos, tem sua teoria própria para dizer. Que a mesma folha de goiaba serve para outra coisa, a mesma folha de banana serve para outra coisa por cada povo, né? Por isso que nós pensamos assim, que rezar, não, vamos trazer. Não, quando ele está fazendo benzimento com a cuia, o velho, lá para a aldeia, usando a linguagem antiga, já estavam falando isso, que ele vai fazer reza, ele está rezando. Essa linguagem ficou muito católico, muita religiosidade, né? Ele está rezando. Ele não estava rezando, ele estava usando essa linguagem, que é ele que tem essa linguagem mais antiga. A linguagem, essa mais antiga, eu estou falando, que ele tem ligação cósmica. Por exemplo, esse que usa essa linguagem aplicativo, em língua dessana, ele está ligando aqui na Terra uma ligação, benzimento, né? O outro diz que está rezando. Quando ele vai cantar, vai meru paiacana com biru cuiaiari, é uma linguagem. Quando ele vai fazer o passo, bater no pé, é outra linguagem. Se ele vai tocar uma flauta, ele fala perere, perere, essa é outra linguagem. Ou ele está agradecendo aos heróis culturais que Deus é Pamaçã, ou da floresta, ou do rio, ou do universo. Essa é muita gente tem que saber distinguir essas palavras, linguagem indígena, que outros falam que é língua antiga, né? Para poder entender, né? Língua antiga, mas essa que tu falou, professor Paulo, sobre linguagem ancestralidade, né? Que não tem tradução, que é difícil. Quando nós fizemos o meu trabalho, porque um orientador, próprio indígena, por exemplo, meu pai orientando o meu trabalho, aí foi fácil escrever, mas tem outro orientado, que é terceiro, que é o meu orientador, que é o branco, para poder sair como resultado de pesquisa qualitativa de qualidade, né? Mas aí ficou mais uma parte, não foi traduzido, foi descartado, ficou fora, não ficou mesmo no caderno, e mais o que ele entendeu que ia ficar mais fácil foi para o campo campo universidade. Isso que às vezes a gente perde nós indígenas perdemos muita o trabalho, esse trabalho de pesquisa, o que os velhos repassam para nós, essas coisas que a gente não consegue colocar no papel para vocês lerem, e fica como sagrado, que não pode revelar, porque não é que o cara quer revelar, porque é difícil ter traduzido a linguagem. Também. Perfeito. Por isso que às vezes, né, Milton, pelo menos a minha experiência com os Zecoana, meu interesse em estudar algumas questões sobre cantos ou sobre algumas histórias, envolvia muito eles, porque eles obviamente aprendiam muito mais, né, os professores, do que eu. Como o Jaime está falando, como um colaborador não indígena, a gente vai aprender um pouquinho, né, uma parcela pequena. E até os Zecoana tem mais, assim, um certo resguardo com relação a alguns saberes que eles têm, assim, que eles dizem, tem coisas que também eles têm que ter um segredo, como a Michelle falou disso também na religião afro, e o Jaime está falando dos Dessana também, né, a importância do segredo, mas tem essa situação que às vezes a gente, como colaborador de pesquisa, a gente consegue aprender um pouquinho, mas também gera um movimento onde aqueles que falam a língua, obviamente, têm uma oportunidade de conhecer e estudar e aprofundar coisas que de fato não vão ir para o papel, não vão nem para o nosso trabalho, nem às vezes para o trabalho do acadêmico indígena, né? A escrita, a escrita não vai salvar a cultura de ninguém, né? Muito pelo contrário, né? A oralidade é que mantém. Desculpa, Michelle, pode falar. Mas eu que peço desculpa. A reza que eu falei não é que com a função da colonização passou a chamar nossos cantos aos orixás, a música dos orixás passou a ser chamada de reza. Mas cada música que se canta também tem um significado. Ou um canto para a saúde, ou um canto para conseguir um emprego, um canto para se comunicar com os orixás, para ver a comunicação do orixá chegar no corpo de um filho. Então, são cantos, mas se chamam de reza. A nossa religião é todo o tempo cantada, todo o tempo tocada com tambor.
Então, é onde a gente se comunica com nossos ancestrais, com nossos orixás. Não é a questão, eu falei reza e a gente acaba interpretando outra coisa. Tipo, a minha reza, quando eu estou fazendo um trabalho, eu estou tendo uma comunicação com o orixá. E quando nos reunimos para cultuá-los, cantamos para eles, chamando eles, cada um para uma coisa. Ou o povo da mata, o povo da praia, o povo da rua. E aí é em linguagem africana, que foi que eu falei que não existe uma tradução certa, né? É uma tradução que aproxima, não aquela tradução da tribo, igual a questão indígena. Foi essa função que eu falei da reza. Só para explicar, para a gente ficar se entendendo melhor, que eu estou amando essa parte indígena, estou gostando muito. Que bom, esses cruzamentos é bom, né? Uma cultura aprende com a outra, né? E tem muita relação. É, verdade. Alguém quer fazer algum outro comentário, pessoal, que não tenha falado? O Antenor perguntou aonde encontrar pesquisas tuas sobre os cantos, Hamilton. Aí eu não sei se tu tens algum artigo mais específico sobre... Porque o Antenor é aluno da música, né? Ele é macuxi e aluno da graduação em música. Então, Antenor, é uma pergunta boa essa que eu queria... Eu ia fazer um comentário, mas como o tempo já está avançado, eu estou me economizando. Mas é muito interessante, digamos assim, esse papel que eu faço como professor na licenciatura indígena, porque eu sou mais o orientador da pesquisa dos acadêmicos, entendeu? Então, eu estou falando um pouco, tentando trazer um pouco para vocês a minha posição enquanto educador, que estou orientando essas pesquisas, o que eu vou aprendendo com elas. Mas, de maneira alguma, em momento algum, eu quero falar em nome desses conhecimentos, entende? Assim, porque eu não sou nem um antropólogo desses conhecimentos, né? Agora, o que eu posso disponibilizar no grupo é o acesso de algumas dessas monografias ou artigos que foram produzidos pelos alunos, né? E o que eu disponibilizei foram filmes, que é o que quando, né, no caso do IBAN, a gente fez junto, porque ele, né, era o nosso modo de trabalhar, mas a gente tem também um laboratório de audiovisual na universidade para fazer atividades audiovisuais que são já apropriadas para isso, para divulgação, não são pesquisas assim, às vezes, pesquisas mais aprofundadas de uma monografia, ou mesmo pesquisas que eles não querem divulgar tanto, né? São pesquisas já que são próprias para o audiovisual. Então, a gente tem essa produção em filmes e tem também essa produção escrita, né? No caso, assim, eu compartilhei 2 filmes meus e um filme da Planteani, que é a filha desse meu orientando, que é o Tenui, né? E é ali que você pode ver as músicas com mais, digamos assim, dentro do meu trabalho de orientação, é onde elas aparecem, onde você pode ver, né? Agora tem outros registros feitos também para conhecer as músicas, feitos pelo IBAN, inclusive, né? E os trabalhos que eu tenho publicado mais, né, sobre essa experiência de estar nessa posição, de estar aprendendo junto com os alunos que vão publicar, de fato, os trabalhos mais profundos sobre os temas, eu tenho escrito e estão todos disponíveis, assim, nos meus, né, nos periódicos, digamos assim, na internet, né, assim, onde a gente divulga os nossos trabalhos acadêmicos, né, aí eu posso passar o link para quem quer conhecer os trabalhos, as publicações. Tem um link onde estão reunidas todas as minhas publicações, eu posso divulgar. Mas eu gosto muito desse trabalho com audiovisual, que aí a gente pode também ver, ouvir os cantos, né? Os meus textos geralmente são relatos desses trabalhos audiovisuais, né? Porque eu acho que o barato mesmo né? Quando eles estão disponíveis, esse conhecimento para a gente conhecer, a gente poder ter acesso a eles, né? Então, tem isso, assim, eu posso colocar alguns links de trabalhos de alunos meus no grupo, que aí é mais sobre a música mesmo, eles são os mestres da música, eu sou só um aprendiz, né? Eles escrevem mesmo sobre seus trabalhos e tal. Eu posso colocar isso no grupo, vou fazer uma seleção, tá? E aí coloco alguns links que eu acho, né, interessantes no grupo. Pode ser? Você acha que lota muito o grupo, Pablo? Você acha que Não, pode mandar, manda sim, sem problema. Vamos ajudar o Antenor, nosso musicólogo do grupo aqui. Tá, não vou mandar muita coisa, vou fazer uma seleção de alguns trabalhos que eu acredito que são mais
assim, preciosos, digamos assim, mais, né? E relacionados à música também, tá? Tá. Qualquer coisa a gente organiza também num drive. Eu fiz uma conta do Perfeito. Gmail da disciplina, Encontro de Saberes, e aí deve ter um espaço de drive lá, a gente pode mexer e ver como é que disponibiliza os textos. Eu também posso colocar no SIGA para quem é aluno da disciplina como graduação, quem não está na extensão, e a gente pode compartilhar também no grupo do Whats. O professor Alfredo deixou abraços, boa noite, né? Agradeceu aos palestrantes. E a Nayara tá mandando um recado para o Jaime, que depois que passar essa pandemia, o professor Jaime precisa vir a Roraima para palestrar no Instituto Ensiquirã de Roraima. Já está o convite feito, Jaime. Assim que estiver todo mundo vacinado. Tá bom? A Carolina também falou que se interessa muito pela etnomusicologia. Então a gente pode continuar conversando no grupo. Passou muito rápido, já são 10 para as 10, né? No horário de Boa Vista. Eu quero saber se alguém quer perguntar mais alguma questão, que todas as aulas estão acabando, eu fico com aquele gostinho de que queria continuar a conversa. Mas se alguém tiver alguma questão ainda... A Carolina falou, uma honra estar nesse curso, a cada aula os encontros ficam mais incríveis. A Deise, eu até fui olhar no chat, a Deise está tão quietinha, não falou nada ainda. Pode falar, Deise. Oi, boa noite. Eu nem vou abrir minha câmera, porque eu tô bem fechada mesmo. Não sei se eu não tô com coronga. Não deve Mas estar. é isso. Tomara que não. Tomara que não. Eu tô pegando força da terra para ficar em pé e escutar. Mas vamos lá. Boa noite, gratidão, né, ao professor Hamilton. Nossa, eu acho que escutaria ele a noite inteira, né, porque ele tem uma fala que, eu falo assim também, bem rápido, mas é uma fala aquela fala rápida que tu não quer perder nenhum detalhe, né, é muito, muito bom isso. Mas a relação hoje que tu trouxe muito com a relação da terra, né, e a terra é muito indígena, né, e aí nos traz para o cuidado, né, que essa terra, a gente está num momento de cura da terra, né, mas também a terra é nosso corpo, né. Então eu vejo que e aí o outro professor falou, né, colega ali falou da interterra, né, e aí eu discordo com ele que os indígenas não veio para nos ensinar, que aqui no sul, se os indígenas não nos ensinar, a gente está ralado. Porque os indígenas estão fazendo eu vejo assim aqui esse retrocesso, né? Porque eu não sei se realmente vocês, ou eles, ou nós, né, descendentes de indígenas, dos irmãos indígenas, queremos de fato estar total dentro da universidade, né? Porque a gente quer a terra, na verdade, a gente quer estar na terra, a gente quer estar nas nossas casas, nas nossas aldeias. E aí eu me lembro muito da relação de que tem outros países que a universidade é dos povos da terra, já tem o nome. E aí eu fico pensando quando o Brasil vai cair por si, né, se dá conta de que a gente precisa ter as universidades, as escolas quilombolas, indígenas dentro dos seus territórios. Não fazer sempre voltar, né? Voltar para algum lugar. Mas eu não tiro a legitimidade de que a gente tem que ter o professor indígena, né, dentro da universidade. E eu não tive nenhum. Então, se eu tivesse um professor indígena, nossa, assim como eu não tive nenhum professor quilombola e nenhuma professora preta durante a minha formação. E aí, então, eu fico pensando de que essa interterra, né, esse falar da terra, mãe terra, e que a gente não aprende, eu acho que a gente aprende muito com vocês quando vocês estão mais próximos, né, dentro da academia. Mas quis trazer isso, né, fala solta, mas dizer que vou usar muito a questão da pedagogia do mato. Eu vou falar da pedagogia do mato hoje, vou falar da pedagogia do rio, da mãe natureza, porque é muito afro-brasileiro isso, né, afro-indígena brasileiro. E vamos fazer cursos que tenham realmente essa legitimidade da pedagogia né, dos indígenas. E é uma fala muito bonita que você trouxe, assim, desses projetos todos. Mas eu acho que tem que se espalhar pelo Brasil, né? Porque eu vejo que está muito aflorado aí em Roraima, porque é uma localidade que tu vê os irmãos indígenas. E aqui onde eu moro, eu tenho que ir lá bem longe na aldeia para encontrar alguém.
Né? Porque não, tá muito distante mesmo, estando dentro, né? Do mesmo espaço. Tu tá em Porto Alegre, né, que a gente está vendo. Oi? Tá em Porto Alegre? Isso, mas eu moro na Grande Porto Alegre. Nesse momento eu estou na Grande Porto Alegre, que é Viamão, né? Que tem algumas aldeias, né? Daí eu digo distante, não tanto, mas igual eu tenho que ir até lá, né? E não é assim uma coisa... E no meu bairro, na verdade, tem um nome que se chama Índio Jari, que era só de indígenas. E aí eles foram, né, empurrando os indígenas para mais longe. Mas na relação de que... Queria perguntar para o Hamilton essa interlocução, né, entre a terra, entre você enquanto professor dentro, né, dessa... Como levar mais essa pedagogia do mato, né, que eu gostei muito desse nome, né, porque o quilombola também fala muito dessa pedagogia do mato, mas aí a gente diz que é pedagogia griot, que é dos mais velhos, que é pedagogia da questão afro, né, afro-religiosa. A gente traz outras nomenclaturas, mas que na verdade é a mesma coisa que os irmãos estão falando aqui, né? É isso, gratidão imensa. Até comecei a ficar melhor aqui. Axé, boa noite. Boa noite, Deise. Obrigadão. Então, assim, respondendo a pergunta, assim, como, né, na verdade, assim, nosso trabalho sempre foi, a ideia é muito local, né, a gente trabalha muito localmente, assim, e concentrado nos territórios, não tem muito a ideia de levar para fora das comunidades, né, a gente ainda está fazendo esse trabalho de contra-colonizar essa escrita que vem da universidade para dentro da comunidade, né, estamos fazendo esse trabalho. Agora, as iniciativas que a gente tem para trazer, por exemplo, isso aqui, né, a gente veio com o IBAN é alguém que passou por ali, né, e ensinou muito a gente como trabalhar com a terra ali dentro, mas é um cara que está, né, muito para além da universidade, né, é alguém que realmente leva essa pedagogia Runicuim, que é uma pedagogia da terra, que é alguma coisa, um projeto que eles desenvolvem, por exemplo, lá, o Macu, esse grupo de pintores, desenhistas, artistas de diversas artes, como ele falou aqui, né, multimídia, né, que tem outras manifestações artísticas também, eles adquiriram uma terra, né, e tem um projeto que é um projeto piloto, assim, de mostrar, né, para as pessoas que não estão dentro ali nem da região e nem ali no Acre, como que pode ser feito um trabalho de, digamos assim, de articulação entre esses conhecimentos do canto, esses conhecimentos que a gente pensa que são conhecimentos desvinculados da terra, como eles estão mostrando que esses conhecimentos não estão desvinculados, né? O IBAN, por exemplo, tem esse lema, quando eles compraram a terra, né, o Centro Macu Independente é um espaço que eles têm onde eles desenvolvem atividades, recebem pessoas, né, para também, assim, não ficar trazendo pessoas para dentro das aldeias, né, para dentro das terras indígenas, para ter um espaço, assim, onde pode circular, né, as pessoas que são convidadas, sem precisar, às vezes, né, existe dentro da terra indígena, as pessoas querem também a sua intimidade, né, e então, assim que ele adquiriu, ele criou, né, essa ideia de vende a tela, compra a terra, né? Então, enfim, uma maneira de traduzir para os brancos do local e brancos de outros lugares, né? Também essa coisa de querer sempre trazer o IBAN para os lugares, ou querer que traga a ayahuasca para a cidade, né? Aí o IBAN falou assim, não, quem quiser, eu já viajei muito para a cidade, agora quem quiser vem aqui no Centro Macu Independente para poder fazer também enfim, né? Fortalecer ali o lugar, né? E dentro da universidade, esse projeto da Fala da Terra, a gente tem feito algumas iniciativas, né? A gente tem feito alguns debates, a gente fez alguns debates com alguns outros cursos, a gente, no final do projeto também fizemos alguns vídeos também, fizemos uma exposição, não aparece aqui, tem que colocar na minha filha. Fizemos uma exposição de fotografias aqui, esse aqui é o catálogo da exposição, produzido pelos estudantes, né? Então, a gente tem tentado dialogar com a comunidade acadêmica, né, sobre essas diferenças e sempre bater nisso, né, em cima desse ponto das diferenças, né? Porque as pessoas acham que os indígenas precisam aprender, que eles não sabem, que eles são menos, que eles...
e a gente tenta trabalhar isso, né, que a riqueza dessa diferença, né, e a Fala da Terra tem sido uma das maneiras de chamar a atenção, né, da comunidade acadêmica para a criatividade, para a riqueza dessa diferença, né? Então é dessa maneira que a gente tem levado adiante essas conversas, né, que eu poderia responder agora. A própria ideia de coletivo de arte, né, uma concessão a esse conceito de arte, porque é muito mais do que isso, né? Vocês usam essa palavra para os brancos entenderem, para facilitar a vida dos não indígenas, né? Exatamente. É muito mais, né? É muito mais do que isso. Mas inclusive para poder, né? Vamos simplificar. É isso que eu estava falando, né? Inclusive para poder as pessoas entenderem o desenho, entenderem a pintura, e falar assim, não, eu não posso explicar, vem aqui, você vai dançar comigo, vai cantar comigo, e depois eu vou pintar você vai se pintar, e depois de dançar e cantar, você vai fazer a pintura. A música, que imagem que a música te trouxe, você vai colocar na pintura, no desenho, né? Para você ver como que não tem como, né? É arte, mas assim, a pessoa tem que experimentar no corpo para saber do que se trata, né? Para você ver como que o negócio é maravilhosa essa parte. A Carolina falou aqui que é uma honra estar nesse curso, a cada aula os encontros ficam mais incríveis. Eu estava pensando como um vai conectando com o outro, por mais que a gente vá tendo aula, às vezes com a mãe Michele, que é das religiões de matriz afro, um dia com o Iban, outro dia com o professor, mas ao mesmo tempo as conversas elas estão se conectando e a gente consegue, né, ver assim, uma sequência e uma ligação entre tudo que está sendo debatido, e cada vez parece que vai ficando mais rico, porque vão sendo agregadas novas questões, né, que ao mesmo tempo não deixam às vezes de retomar questões que já foram tratadas em outras conversas, como a questão da escrita hoje, o feitiço, que o Edgar estava falando na aula passada, eu acho, né, os riscos do feitiço e de ser enfeitiçado por ele, né, do feitiço e do contra-feitiço, e a questão da linguagem, hoje o contraste que tu faz entre as escritas também, acho que faz referência a isso, e tudo que o Jaime falou também foi maravilhoso. A Nayara Moreira da Silva está falando também que está aprendendo cada vez mais com cada palestrante do curso, hoje não foi diferente. Aprendi muito em cada palavra do professor Jaime, nossa, foi demais, até me emociono. É verdade, realmente está sendo emocionante cada encontro. Eu quero fazer o meu agradecimento, Pablo. Pode. Agradecer, assim, imensamente, assim, o seu convite, né? E as suas palavras, os comentários e as participações que foram, para mim, um presente, assim, eu não tenho nem como agradecer. Agradeço imensamente, tá? As palavras da Michele, do Jaime, de todos, né? Do Jaime, da Michele, da Deise, né? De todos que contribuíram, agradeço muito, foi muito rico o retorno que vocês me trouxeram, ressoou aqui, agradecido. Muito obrigado pela tua participação, não só hoje, né? Você está acompanhando o curso e a gente não se viu, acho que desde fim de 2017 em Roraima, a gente passou um tempo sem se conversar quase, e quando eu te convidei para o projeto Encontro de Saberes, era a primeira aula, a gente ficou mais de 3 horas no telefone, eu já não estava nem conseguindo preparar a aula, de tanto que a gente conversou, e desde então tu tem participado em todos os encontros. E é muito bom, não só escrevendo uma tese e participando, né? Eu vou como eu posso, porque é muito rico, né? É muito rico. Então, aí ao mesmo tempo eu tô na tese, mas eu tô... E é terça e sexta, é exigente, né? É exigente, claro. Mas eu tô tentando vir, sempre que eu posso, eu faço um esforço grande para vir. Por isso que eu te agradeço muito. Aprendo muito. Não só a ti, o professor Alfredo, que não está mais, a professora Priscila, minha colega, que está sempre aqui também, a Deise, a Michele, que também tem uma casa, né? Tem muitos filhos de santo, tem muito trabalho, está sempre aqui com a gente. Né? O Antenor, o professor Paulo Rakoski, o meu colega Diego, que também tem acompanhado, o Jaime, que agora está com a gente também. Muito feliz, Jaime, com a tua participação, viu? Assim, agradeço imensamente, espero que seja a primeira de outros encontros que a gente venha a ter, também pessoalmente em Roraima, no Insiquirã, em breve. E também a gente está aguardando a oportunidade de te escutar com mais calma, talvez na semana que vem ou no outro dia que tu possa, a gente combina. E estamos todos, agora que tu já falou um pouquinho, já desse um gostinho assim, dos teus conhecimentos, de tudo que tu tem para nos ensinar, agora o pessoal ficou na expectativa, vamos ter que te escutar em breve. É um mestre. Muito obrigado, Michele, que está aí aparecendo. Eu acho que com isso a gente vai caminhando, né, para o final. Já são 10 horas, 11 horas, horário de Brasília. Lá na Suíça, a Heloísa deve estar mais de 3 da manhã deve ser.
Então, Exatamente. Mas eu ficaria até amanhã de manhã, viu? exatamente. Ela escreveu isso no chat. Maravilha. Sempre fala isso, é muito animada. Uma conversa dessa daria para ficar mesmo. E é Bom papo incrível, esse. vocês não podem imaginar. Eu trabalho e hoje, por exemplo, quer dizer, ontem eu cheguei em casa, eram 8 da noite, de um trabalho que eu também aprendo muito, que essa semana toda eu estou trabalhando com pessoas que têm Alzheimer, né? E então, essas aulas estão me ajudando muito também a entender o mundo deles. Eu assisto a aula, eu não consigo dormir logo, eu fico aqui imaginando, ouvindo, enfim, vocês não têm ideia da loucura. Eu vou dormir de manhã. Que bom. A gente fica, eu também demoro a dormir, fico pensando na aula, depois fico dias pensando na aula de como está sendo bom. E a Deise falou que nunca teve aula com professores negros ou professores indígenas, e agora a gente está tendo, né? Tendo essa oportunidade de estar escutando aqui nesse encontro de saberes. E eu lembro mas eu quando... Desculpa. Pode falar, Heloísa. Mas quando eu estudei na universidade em Belém, que eu fiz arte e história de teatro, a nossa reitora, Zélia Amadora, é negra. Então, ela trazia muita coisa dessa... E eu vivi com os índios em Roraima, né? Já de criança, e depois adulta, voltei de novo. Então, eu aprendi muito com eles e eu guardo isso com... E uma vez vou mostrar para você, Pablo, depois não sei se você mostra o grupo, o trabalho que eu fiz com a Orquestra Sinfônica de Zurique, inclusive que temos uma música que é um compositor brasileiro compôs, que é um rap com todas as falas do Davi. É bem interessante. Vou mostrar para vocês, nós gravamos um CD, inclusive. Que legal, que bom. Então, olha, um beijo. Um beijão, Heloísa. E passe sim, tem o Antenor, tem a Carolina, que são da música, que também tem interesse, além, né, do meu interesse, do Hamilton, de todos os demais, mas tem alunos aqui que são da música e com certeza vão querer conhecer mais desse teu trabalho. Bem, eu não sou da música, tá? Eu sou atriz. Eu fui convidada como atriz para participar do projeto todo. E uma vez falo para você, e aí você pode colocar aí no grupo, tá bom? Muito obrigado, uma boa semana, bom fim de semana para todos. E até terça-feira. Até terça. Na terça que vem, então, a gente vai ter a aula com o professor César Guimarães, da UFMG, que vai falar para a gente sobre a questão dos notórios saberes, dos processos de notório saber que estão acontecendo na UFMG, e que também tem acontecido em outras universidades. Hoje eu falei com o professor Bruno da Unilab, que diz que também lá está começando como é que se chama o termo, não sei, o termo universitário, enfim, a institucionalização desse projeto a partir de portarias normativas, enfim. Então eles estão desenvolvendo, formalizando, institucionalizando esse processo na Unilab. Na UFMG já tem acontecido, na UFRR ainda não, acho que na Universidade do Hamilton também não. Então é bom a gente entender como é que tem funcionado em outras universidades para a gente começar a tentar ir tocando esses projetos também nas nossas, né? Acho que na UFAM também ainda não tem acontecido nada desse tipo, Gêmeo, mas acho que é importante, talvez tu puderes estar na terça que vem, para a gente ouvir o professor César. E aí na outra sexta, eu tenho várias pessoas que estão para dar aula, o Tata Boculê, enfim, o Nego Bispo, tem algumas pessoas, professores também, e outros mestres, e o Jaime. Eu já fiz o convite, se o Jaime puder, na sexta que vem, se não, uma outra data. Mas aí no grupo eu já coloco em seguida a sequência, que eu tenho várias pessoas que estão na fila para participar, mas que ainda estamos organizando a agenda para ver como fica melhor para cada um. Tem a Yashodan, né, Deise? Que foi indicação da Deise também, que é lá do Quilombo da Mãe Preta, que já conversou comigo, que vai participar. Então a gente tem muitas aulas ainda que vão ser excelentes, com toda certeza. Eu já estou ansioso para a próxima, na terça que vem. Eu também. Bom, que bom. Jaime, muito obrigado de novo. Obrigado a todos. Eu acho que vamos nos despedindo, né? Vamos ter que acabar. Mas como dizia ontem o Edgar sobre a Autocrack, o mundo nunca acaba, as coisas nunca acabam, né? Tá sempre tudo acontecendo e continua, então a gente continua na terça que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, tudo de bom.